Bem-vindo todos. Vamos começando aqui. Vou pedir para o Lucas aqui autorizar o Renato aqui também como palestrante, para ele poder falar em nome da Becasa. Vou fazer a abertura aqui. E a Gislaine também, quando ela conectar, também. O Renato aqui está com a mãozinha levantada aí. Pronto. Pronto, Renato, pode habilitar sua câmera? Sim. Já te vi aqui. Ô, Renato, tudo bem? Tudo bem, e você, Maurício? Tudo jóia. Prazer estar junto com você aqui. Muita parceria aqui de Ibrei com a Becasa. A turma está conectando. É todo meu. Pode ir começando já, né? Para não atrasar. Ótimo. Gente, em nome da Becasa, eu sou o Renato, fundador e superintendente da Becasa. Somos parceiros do Ibrei já faz aí alguns meses, assinamos inclusive um contrato de cooperação entre nós. E eu gostaria, em nome da Becasa, de agradecer, primeiro, ao convite, segundo, que a gente tivesse esse trabalho juntos, tentando ajudar aí os empresários do Brasil a saberem o que fazer logo após a volta desse momento complexo da economia mundial e do mundo, enfim, da situação econômica e saber exatamente o que fazer com as suas empresas no momento da saída de tudo isso. Como a maioria das pessoas deve saber, mas se não sabe, eu vou só falar aqui, a Becasa é a associação do setor de casa, decoração, presentes, festas, flores, utilidades domésticas e têxteis da casa. Nós somos a associação oficial, com quase 700 empresários associados. Somos o maior promotor de feiras do nosso setor do país, com mais de 180 mil metros quadrados de feira durante um ano. Cada ano a gente tem mais ou menos 180 mil metros de feira realizados, com a participação de mais de 1.000 expositores do setor. Nós somos uma associação B2B, que foca na primeira ponta do B. Nós somos atacadistas, importadores e distribuidores. Enfim, eu acho muito importante que, nesse momento de dificuldade, todas as associações, instituições se juntem para tentar fazer com que o país se organize nessa hora difícil. O Ibrei é um grande gerador de conteúdo e um grande gerador de informações, além de gerar as parcerias todas necessárias para viabilizar muitas das ideias que nós temos para poder impulsionar o país. E quando a gente pode aproximar os empresários de um instituto como o Ibrei, nós temos total interesse de fazer essa prospecção, essa ajuda, essa chegada junto ao empresário, que para nós é de suma importância que ele saia disso numa condição minimamente de existência e com boas informações e com bom conteúdo e sabendo exatamente o que fazer quando a gente tiver a retomada dos negócios, se Deus quiser, em muito breve. O que eu rezo mesmo é que se ache um remédio que cure essa doença de uma vez por todas e a gente possa muito rapidamente retomar as nossas vidas e retomar a vida das empresas que movem o país, geram emprego e renda. Só para que vocês tenham uma noção, o mercado da Becasa, o mercado que nós atuamos, ele gera aproximadamente 10 milhões de empregos diretos, são 178 mil lojas do nosso setor atuando no país, muita coisa, e a geração de empregos para nós e a renda é o que está nos assustando muito nesse momento, e a gente tem certeza que a gente vai ter a condição de sair disso aqui muito melhor do que a gente entrou, e hoje a gente conta com o Ibrei para isso, e o que a gente puder ter como parceria com vocês, e os esforços que a Becasa puder fazer para ajudar o empresário, nós estaremos aqui junto ao Ibrei e sempre muito parceiros e dando as mãos para poder ajudar o empresário a sair dessa numa situação minimamente de existência e sabendo o que fazer no dia seguinte. Perfeito, Renato. Para nós é um prazer estar junto com vocês. A gente recentemente assinou aí uma parceria com a Becasa para auxiliar os empresários do setor em todos os assuntos aí que tem a ver com internacionalização. E logo em seguida começou esse processo aí da crise, né? E a Gislaine, que tem sido nossa ponta de comunicação aí com a entidade, nos procurou porque tinha muitas dúvidas dos empresários relacionadas a N assuntos
e estão precisando de suporte em várias áreas. E a gente fez uma parceria de divulgação de informações, de vídeos, enfim. E a gente tem publicado aí quase que diariamente, né, nas newsletters da associação, essas informações, com base nas perguntas que vêm dos empresários do setor. E aí a associação fez essa proposta de a gente fazer esse webinar para conversar um pouquinho com os empresários do setor sobre essas dúvidas que vêm surgindo. Então, nós reunimos aí um grupo de especialistas, gente super gabaritada, que vai falar um pouquinho com os empresários aqui sobre essa situação que a gente tem vivido, um pouquinho de como enfrentar o processo da crise, né? Como dar respostas a algumas das principais dores que os empresários têm sofrido, e também falar um pouquinho sobre as perspectivas do pós-crise, né? O que a gente já consegue ver de perspectivas assim do que tem acontecido no mercado, quais são um pouquinho das previsões do que vai acontecer após esse processo todo e como as empresas podem se preparar para as oportunidades que vão surgir. Então, nós chamamos aqui, são 4 palestrantes que vão falar com vocês hoje. Nós vamos falar um pouquinho de gestão aduaneira, gestão tributária, gestão trabalhista e falar um pouquinho sobre essa perspectiva do pós-crise. Então, eu queria apresentar para vocês esses palestrantes. Bom, antes de mais nada me apresentar, eu sou Maurício Prazac, sou presidente do IBREI. O IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais. E esses 3 palestrantes também são membros do Instituto e vão trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Então, nós vamos começar falando com o Gabriel Pastore. O Gabriel Pastore, ele é presidente da Comissão de Comércio Exterior do Instituto. Ele é advogado do escritório Finoc Usta Advogados e tem uma vasta experiência aí com o setor aduaneiro. Ele recentemente também já fez um artigo e gravou aí um vídeo para a associação, para a Becasa, falando um pouquinho sobre a questão aí das mercadorias aí de alguns empresários da associação que estavam chegando no porto, o que fazer com os tributos, né, que estão mais altos aí por conta da alta do dólar. Depois vocês podem ver aí na própria newsletter da associação, tem um artigo do Gabriel, e ele vai falar um pouquinho sobre gestão aduaneira com vocês. Então, está com a palavra aí, Gabriel. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo, parabenizando a Becasa e IBREI por esse encontro. Queria dizer que é um prazer aí dividir esse webinar com a Veridiana, com o Robertson, com o Sérgio. E vamos aí bater um papo sobre o comércio exterior, né? O comércio exterior que ele vinha aí num momento de integração, num momento de abertura. Os países procurando eliminar barreiras e fomos aí surpreendidos por essa situação, né? Eu tenho aqui um material que eu preparei apenas para guiar um pouco a nossa conversa. Eu penso que para falar, vocês estão vendo na tela? Vamos ver, ainda não foi compartilhado aqui, vamos ver. De qualquer forma, eu já aproveito para dizer para todos que nós vamos ter todo esse material que foi apresentado, depois a gente pode disponibilizar para os que estão assistindo. E aqueles que quiserem também, aqui embaixo no Q&A, vocês podem fazer suas perguntas. Nós vamos ter uma apresentação de cada um dos palestrantes e após as apresentações, nós vamos ter aí uns 40 minutos de perguntas e respostas. Vocês podem direcionar suas perguntas para os palestrantes aí pelo questionário e a gente vai debater aqui com eles todas as perguntas que vocês encaminharem, tá? Então, ó, acho que já estão vendo minha tela já, né? Sim. Perfeito. Bom, eu preparei aqui, ó, acho que para a gente conversar sobre o que vem acontecendo agora nesse momento de crise no comércio exterior e até mesmo fazer aí algum exercício de conjectura futura, é importante a gente falar um pouco sobre o que vem acontecendo com o comércio exterior no Brasil, especialmente nos últimos anos, né? Então, o Brasil ele assinou alguns compromissos na Organização Mundial das Aduanas,
Os mais otimistas dizem de modernização do comércio exterior, eu digo mais atualização, né? O Brasil, que tinha aí algumas mazelas, algumas burocracias, ele veio se atualizando nos últimos anos e isso foi fruto desse acordo, né? As principais medidas que foram tomadas nos últimos anos foi a implementação do OEA, né, o Operador Econômico Autorizado, que é uma espécie de uma certificação concedida pela Receita Federal para empresas que possuem um certo nível de controle, né, compliance nas operações de comércio exterior, principalmente importação e exportação, né? Eu digo principalmente porque não só importadores ou exportadores que podem ter essa certificação, mas também agentes de cargas, outros operadores do comércio exterior, mas o foco nosso hoje aqui são os importadores e exportadores. E essa certificação, ela é basicamente como se fosse uma ISO, né, do comércio exterior. É uma certificação internacional e o Brasil simplesmente a trouxe, né, a tropicalizou, e ela tem como um grande atrativo o fato de que as empresas certificadas, né, pelo OEA, elas têm aí um ganho de agilidade bem relevante nos processos aduaneiros, né? O que no fim do dia representa aí, sem dúvida alguma, a redução de custos e uma previsibilidade maior das operações. Houve também a implementação da DUI, né? A DUI é o Documento Unificado de Exportação. Isso foi bem relevante porque se reduziu bastante a quantidade de dados que se era apresentada para a Receita Federal, e isso ainda uma forma integrada, né, com a nota fiscal eletrônica, que era uma outra jabuticaba que nós tínhamos no comércio exterior, né? Um documento de exportação, que chamava RE, um outro que chamava Declaração de Exportação, e ainda a nota fiscal. Isso causava aí muitos problemas de controle para as empresas. E agora, recentemente, né, tem se falado muito do INPE, que é a versão unificada para a importação, né? Então vai se substituir a declaração de importação pela declaração unificada de importação, que vai ser também integrada com a nota fiscal eletrônica e vai também trazer aí algumas outras obrigações junto com ela para os importadores, né? A necessidade de um cadastro prévio de mercadorias no portal único do Siscomex, com NCM, com descrição, a possibilidade de se ter aí uma licença de importação, não operação, mas uma licença periódica, né? Então, ela traz alguns desafios, mas ela traz muitos ganhos também, né? A expectativa é que isso acabe, no final das contas, sendo positivo. Eu digo que será implementada ainda no INPE, né? Ela ainda não foi, mas ela é um grande destaque nesse processo que eu chamo de atualização do comércio exterior aqui no Brasil. Tá? Eu acho que é importante falar um pouquinho mais, em detalhes também, do operador econômico autorizado, né? Eu vou focar um pouco nisso, porque eu acredito que isso vai ter uma relação muito grande com o que a gente vê aí em relação a perspectivas de futuro. Tá? Então, dentre os benefícios que o OEA traz, vocês veem aqui eu trago até a logomarca internacional aqui, né? No inglês Authorized Economic Operator. O OEA ele traz como principais benefícios, aqui eu estou destacando alguns deles, existem outros tantos, mas os principais são a prioridade para a parametrização das operações aduaneiras em canal verde, né? Um canal de conferência verde, ou seja, a mercadoria ela tem um trânsito liberado na aduana, ela não para a inspeção física, ela não para a inspeção documental. Toda empresa certificada no OEA, ela vai ter esse tratamento benéfico em relação às que não são. Né? Isso significa dizer, em termos práticos, que o dado estatístico que eu tenho é que 98% das operações de importação ou exportação, elas têm esse tratamento preferencial para a parametrização em canal verde de conferência. Além disso, para as importações feitas no modal marítimo, foi também instituído o benefício aí do chamado registro de declarações aduaneiras sobre água, né? Então, enquanto ainda a mercadoria está no navio, né, o navio ainda não atracou no porto brasileiro, é possível já fazer o registro da declaração de importação e, com isso, o importador ele já sabe qual vai ser o tratamento de conferência que vai ser aplicado,
se qualquer tipo de problema que ele tiver com a operação de importação dele, ele já vai conseguir antever isso, e isso vai simplificar bastante o procedimento dele, né? Então, isso é algo já operacional, a Receita Federal já vem praticando isso, e isso foi muito positivo também para as empresas que são certificadas ao OEA. Tem também aqui os benefícios de carga pátio, 24 horas para as cargas aéreas e aqui tá, de 48 horas para as cargas marítimas. O carga pátio, o que significa isso? As mercadorias, na medida em que elas chegam aos portos ou aos aeroportos, elas, se o importador ele conseguir cumprir com todo o trâmite aduaneiro em até 24 horas no modal aéreo ou 48 horas no modal marítimo, ele consegue retirar a mercadoria importada sem que haja destinação para o armazenamento, né? Os custos de armazenamento eles ocorrem, né? Os primeiros períodos eles são pagos, mas pelo menos existe essa possibilidade de retirada da mercadoria aí, né, em até 24 horas no aéreo ou em 48 horas para o marítimo. Isso também aqui, operacionalmente falando, é muito positivo para o importador também, porque é um ganho de agilidade relevante. E, por fim, aqui, dentre os principais benefícios, eu destaco aqui também a possibilidade de utilização dos acordos de reconhecimento mútuo. Então, como eu comentei com vocês no começo, que o OEA é uma certificação internacional, então, países da Europa, na Ásia, aqui na região do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles também têm essa mesma certificação, e esses países, e o Brasil, inclusive, está dentro disso, eles vêm negociando acordos de reconhecimento mútuo, ou seja, se eu faço uma operação com uma empresa certificada de OEA em um país com o qual o Brasil tem esse acordo de reconhecimento mútuo, a operação como um todo ela vai passar a ser tratada de uma forma diferenciada. Então, o ganho vai ser um ganho na cadeia, não simplesmente aqui no Brasil. Então, percebam que isso é algo também que pode ser considerado até, por que não, um diferencial comercial para as empresas, né? O Brasil vem negociando acordos com seus principais parceiros econômicos. Se não me engano, com o Uruguai já possui um acordo. Vem, inclusive, negociando um acordo com os Estados Unidos que vai dar um impacto muito grande positivo para o OEA. Então, percebam que a importância do tema para um cenário futuro de comércio exterior, ainda mais considerando aí os desafios que nós certamente teremos após aí a solução da Covid-19. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou aprofundar nisso, mas é mais para uma ideia, né? Quais são os requisitos necessários para a certificação, né? Esses requisitos aqui de elegibilidade são comuns para as empresas exportadoras e importadoras, os de segurança para as exportadoras e os de conformidade para as empresas importadoras, né? Porque eu posso ter uma certificação como importador e uma certificação como exportador, ou eu posso ter só a de importador ou só a de exportador, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né, do que a gente está falando, eu dou um destaque aqui para a parte de gerenciamento de riscos, porque isso é algo esperado pela Receita Federal quando se pensa em OEA, e o racional desse gerenciamento de risco é com base na ISO 31000, né, ela que determina a metodologia de gestão de risco, né? Então, para todos esses critérios aqui que a gente está vendo na tela, a Receita Federal espera que as empresas elas tenham procedimentos, controles e que elas façam efetivamente uma gestão de riscos de acordo com os preceitos da ISO 31000. Só dando aí de uma forma bem geral para vocês, quando a gente fala de certificação de segurança, a gente está falando muito de segurança da carga e o que o exportador faz para evitar que essa carga não seja contaminada, principalmente para fins de combate a terrorismo e tráfico de drogas, né? Uma preocupação muito grande que se tem com o tema, e foi até a origem do OEA na Europa, muito relacionada a isso na época lá dos atentados do 11 de setembro. E na parte de conformidade, aí se olha mais para o compliance aduaneiro, um pouco tributário envolvendo o aduaneiro também. E o que se tem aqui como destaque, na minha opinião, é algo que a própria Receita costuma enfatizar,
é a parte relacionada à descrição de mercadorias e classificação fiscal, né? Que aqui no Brasil é super importante, isso está diretamente atrelado com parâmetros tributários, não só para importação, mas também para operações internas, né? A ideia seria mais dar essa visão geral para vocês, né? Eventualmente, se for necessário, a gente está à disposição aqui para entrar em maiores detalhes. E aqui eu começo a falar um pouco das principais medidas que foram tomadas pelo governo agora, né, recentemente, em virtude aí da crise do coronavírus, né? Eu selecionei algumas aqui, procurei deixar algo um pouco mais visual, né, mais prático para todos, mas nós temos aqui o primeiro benefício, eu também procurei colocar um pouco em escala de, eu pelo menos entendo que tem maior relevância, tá? Então, temos aqui a autorização para retirada pelo importador de mercadorias importadas antes da conferência aduaneira, nas seguintes hipóteses. Então, essa aqui foi uma alteração que aconteceu. Essa instrução normativa alterou a instrução normativa 680 e ela permitiu que algumas mercadorias, né, que sejam utilizadas no combate à Covid-19 ou equipamentos, máquinas, por exemplo, respiradores que sejam utilizados no combate à Covid-19, sejam retirados do recinto aduaneiro, independentemente de ter ocorrido ou não a vistoria aduaneira, né, um canal amarelo ou um canal vermelho. Isso aqui foi bastante positivo, é lógico que depende de uma autorização, um pedido administrativo que é feito no custo do desembaraço aduaneiro, mas foi algo muito positivo e fez com que se tivesse mais agilidade na liberação dessas mercadorias. Mas, além disso, tem também aqui esse benefício que está na linha C, das importações realizadas por empresas certificadas ao OEA no nível C2, né, que é um nível de conformidade um pouco mais alto. Então, para essas empresas, independentemente de qual é a mercadoria que elas estão importando, o legislador aqui, nesse momento, ele conferiu esse benefício importante que é também fundamental para a retirada da mercadoria com agilidade, né? Não é necessária uma inspeção, logicamente, isso é solicitado ao agente fiscal responsável, mas isso aqui simplificou e está sendo bastante relevante para muitas empresas. Então, vejam aqui a relevância, num momento como esse, de se ter uma certificação como essa, né? Eu tenho visto aí, eu tenho recebido feedbacks muito positivos de nossos clientes que são certificados OEA por conta disso. O segundo ponto aqui que eu destaco foi a autorização que foi concedida também pelo governo federal para que documentos digitais pudessem instruir as declarações de importação. Pessoal, isso aqui é um desejo antigo e muito intenso de toda a área de comércio exterior aqui no Brasil há muito tempo. Para quem não sabe, aqui no Brasil até então se exigia que, por exemplo, a fatura comercial fosse assinada em caneta azul, né? Então, o fato do governo permitir isso nesse momento, logicamente, nesse momento é fundamental, mas demonstra também, eu acredito que isso vai permanecer para o futuro, espero eu, é um avanço muito grande e isso vai estar conectado com uma coisa que a gente vai falar aí em relação a perspectivas, que é a automação no comércio exterior, né? Isso aqui com certeza vai permitir uma série de automações, utilização de blockchain em operações de comércio exterior, né? No envio desses documentos. Então, isso aqui é um avanço engraçado que feito por uma notícia Siscomex, não é uma lei, não é um decreto, não é uma norma assim de tanta relevância, mas muito importante, né? Então, por isso eu dou destaque para isso. Além disso, temos também a redução do imposto de importação, né, para materiais que são utilizados no combate à Covid. Essas duas portarias, nos últimos dias, deram esses benefícios. Então, aqui é álcool gel, máscaras, roupas, vestuários utilizados por médicos, tudo está aqui dentro. E a mesma coisa em relação ao IPI, né? Também no IPI da importação também teve essa redução para esse tipo de material. Há uma especificação nas normas, né, de quais são os materiais, mas basicamente seriam esses. Houve também a suspensão de licença de importação para alguns produtos que são sujeitos a medidas antidumping e que são utilizados no combate à Covid. Por exemplo,
seringas da China, se não me engano, tinha lá exigência de antidumping, o governo derrubou isso nesse momento, isso é temporário, com certeza, mas é para atender uma necessidade emergencial, né? Sei que isso talvez não tenha muito a ver com o escopo da AB, mas acho que são, a título de conhecimento geral, acho que é importante a gente estar ciente disso, né? E aqui já falando um pouco, né, da gestão do futuro no comércio exterior. Curiosamente, eu estava até fazendo essa reflexão antes, enquanto eu preparava esse material aqui para a nossa conversa, eu penso, na verdade, que esses aqui são pontos que nós já vínhamos falando já nos últimos anos, né? Falava-se muito em automação para ganho de eficiência. Eu participei na semana passada de uma reunião de alguns líderes da área de aduana, de algumas empresas aqui no Brasil. Tinha até algumas pessoas do exterior e eles falaram muito de automação de processos, né? Como uma forma de ganho de eficiência, de ganho de segurança, e eu achei muito interessante esse ganho de segurança. Eles estão muito preocupados com o fator humano agora, né, nas empresas. Então, a automação ela vai deixar de ser simplesmente um assunto na pauta por ganho de eficiência, mas até mesmo como uma forma de se defender estrategicamente os negócios, né? Então, na área de comércio exterior, e até linkando com aquilo que eu acabei de falar, daqueles documentos digitais, eu acredito que existe uma tendência muito forte, e eu recomendo fortemente que as empresas que têm a operação de comércio exterior como algo estratégico, que elas pensem em automação, o que elas podem fazer para melhorar os seus processos internos, que isso acaba, de uma certa forma, facilitando a automação, porque, gente, não adianta achar que comprar um sistema e está tudo resolvido. O sistema, ele nada mais é de um reflexo dos procedimentos e dos controles internos das companhias. Então, na medida em que esses processos e controles relacionados à área de comércio exterior, eles forem fortalecidos, mais preparada a empresa ela vai estar para esse processo de automação que eu estou aqui comentando com vocês, né? E aí, já adiantando aí a questão dos processos, procedimentos e controles internos, eu vejo também muito isso como uma forma de se defender em relação a exposições ou risco, né? Um processo robusto ele tem muito essa finalidade, e eu cito aqui como exemplo a parte de descrição e classificação fiscal de mercadoria, né? A empresa que tem lá um procedimento bem estabelecido, ela tem um procedimento de coleta de dados, ela tem pessoas treinadas para efetuar a classificação, ela tem rastreabilidade dessas informações, ela tem um sistema que evita que essas informações sejam alteradas indiscriminadamente. Isso tudo faz com que ela tenha um processo robusto, e isso faz com que ela tenha menos exposição, né? É uma forma de se defender, né? Eu penso muito na defesa do resultado. O ataque do resultado ele pode ser feito, ao resultado ele pode ser feito de outra forma, mas aqui eu vejo muito como uma forma de defender o resultado da empresa. Outra coisa que tem se colocado muito na pauta do comércio exterior é a maximização de benefícios, né? Então, mais do que nunca aqui vai se falar de regimes aduaneiros especiais, né? Para quem exporta, isso vai ser cada vez mais estratégico. Então, não sei se todos conhecem o drawback, o recoff, os regimes de importação temporária ou exportação temporária, até mesmo a utilização do regime de entreposto aduaneiro, que foi um tema que eu citei no artigo que eu fiz para a ABCasa. Isso tudo aqui está relacionado a benefício, está relacionado de certa forma também, de certa forma não, totalmente relacionado também à questão tributária, né? Porque o drawback, por exemplo, o que consiste o drawback? Uma empresa ela é exportadora, mas para ela poder manufaturar o produto dela, ela importa insumos. Então, já que ela está exportando, o governo permite que ela tenha a importação desonerada de tributos. Mas para isso ela precisa ter uma série de controles, né? Esse é um tema, regime especial, que vai estar na pauta porque ele traz benefícios tributários.
Os ex-tarifários, eu não sei se todos conhecem, mas o ex-tarifário é uma redução tarifária concedida para importação de equipamentos que não tenham similares nacionais, né? Então, uma modernização de fábrica, uma máquina tenha mais capacidade produtiva, se ela não tem um similar nacional, ela pode ser importada sem o pagamento de imposto de importação. Isso é algo que tem que estar no radar das empresas. As exceções tarifárias também, né? Eu não sei se todos sabem, mas existe a possibilidade, o governo ele pode conceder reduções tarifárias para mercadorias que, por mais que tenham similares aqui no Brasil, mas que elas tenham a demanda nacional não é suficiente para suprir o mercado interno. Isso pode acontecer também agora, né? A gente não sabe como a indústria vai sair disso. Então, é importante estar atento a esse tipo de oportunidade também. E os acordos Gabriel, de preferência... Oi. Eu vou pedir para você, vou te interromper só um pouquinho. Desculpa, tá? É que a gente está passando um pouquinho do time. Desculpa. Porque a gente tem mais 3 profissionais. Então, eu te peço desculpa, mas se a gente puder, assim, só acelerar um pouquinho, eu te agradeço. Né? Desculpa, tá? Bom, obrigado. Imagina, eu agradeço. Eu que peço desculpa. Eu fiquei incumbida aqui de dar tá? Eu já deixei passar um pouquinho, mas tá bom? Não, tranquilo. Eu peço desculpa e agradeço. Muito bem, pessoal. Então, os acordos de preferência tarifária também super importantes, não só para quem importa. Se você importa de um país que o Brasil tem esse tipo de acordo, você pode importar sem imposto de importação, mas se você exporta para um país que o Brasil tem acordo, você também, o seu cliente não vai pagar imposto de importação no destino. Então, é um diferencial comercial esse também, tá? E, por fim, aqui, só para finalizar, a questão da segurança, né? Isso aqui é também algo que eu percebo que as aduanas estão se preocupando bastante, já vinham se preocupando bastante, e eu acredito que talvez nós tenhamos algumas questões sanitárias envolvendo o comércio exterior também daqui para frente, né? Enfim, eu não quero me estender mais, espero ter sido claro nas explicações, mas era até aqui realmente que a nossa apresentação. Agradeço a todos. Gabriel, eu te agradeço muito, parabéns, excelente material. Tem pessoas aqui levantando a mãozinha, querendo perguntar, tem algumas perguntas aí para você. O que eu vou pedir para o pessoal, até por causa do time, deixar registradas as perguntas e a gente responde na sequência. Assim, acho que a gente consegue seguir, né, Maurício? Para a gente não comprometer tanto o time. Se vocês colocarem aqui embaixo, tem o Q&A, vocês conseguem fazer a pergunta por escrito, e aí, ao final das exposições, a gente vai direcionar as perguntas para os palestrantes, e a gente consegue manter o tempo da palestra. Isso. Obrigado, e até aproveitando assim para o pessoal, que o pessoal está pedindo material, depois a gente está gravando, depois vai ser disponibilizado, tá, o webinar para aqueles que tiveram algum imprevisto. Eu agradeço, tá? Perfeito. E aí, para dar sequência, então, nós vamos falar um pouquinho agora de gestão tributária. E para isso eu vou convidar o Roberto Samerenciano. O Roberto é um dos fundadores do IBREI. Ele é hoje nosso vice-presidente sênior também do Instituto. E ele é sócio do escritório Merenciano Baggio Advogados. E vai falar um pouquinho, então, sobre a encrenca tributária aí durante a crise, o que as empresas podem fazer, né, Merenciano? Está com uma pauta pepino aí na mão. Vamos lá. Tá bom. Muito obrigado, Maurício. Obrigado também ao Renato, à Gislaine, à ABCasa pela oportunidade. Também da gente, através do IBREI, trazer um pouco de informação para os associados. Tanto os associados do Instituto também estão participando. A gente pode ver aqui os associados da ABCasa e várias outras pessoas que a gente teve a oportunidade de convocar estão aqui prestigiando o nosso evento. Eu fiz um apanhado bem prático, né, até em função do perfil dos associados da ABCasa, consolidando as informações das medidas tributárias, né, e fiscais adotadas até agora, para que a gente possa ter uma visão panorâmica de todas as medidas que o governo vem adotando para poder desonerar as empresas nesse momento. Eu tenho também aqui uma apresentação, eu vou pedir licença para compartilhar e a gente seguir esse roteiro da gestão tributária. Acho que todos estão acompanhando aí. Ok. Então, nós vamos falar aqui... Obrigado. Nós vamos falar da gestão tributária em tempos de crise, com esse resumo geral
das medidas que nós temos até agora tomadas pelo governo, né? O marco geral dessas medidas aqui, eu vou passar mais rápido nessa parte legal, essa lei 13.979 foi onde realmente o governo deu aí o primeiro marco regulatório na área geral, abrindo as portas, né, abrindo as portas e as porteiras para uma série de medidas que vem sendo adotado embaixo dessa lei geral. Então, o governo trata aqui das medidas gerais que poderão ser adotadas para o enfrentamento das medidas. Aí só uma definição de isolamento e quarentena, como esse material vai ficar pronto, eu vou seguir. E aqui várias medidas que foram criadas através da primeira lei, do que o governo poderia adotar. Então, veio medidas de isolamento, de quarentena, estamos todos aí cobrindo a nossa quarentena, e a determinação de realização compulsória, que algumas coisas ainda não aconteceram, exames laboratoriais, testes, coletas de amostras, vacinação, tratamentos, estudos, manejo de cadáver, estudos, restrições de entrada e saída do Brasil, então algumas coisas aqui já estão, em certa medida, adotadas, né? Uma restrição temporária de entrada e saída no país, rodovia, portos, aeroportos, então hoje a gente tem, talvez pela primeira vez aí que a gente tenha visto, fora de situações de guerra, um fechamento total das fronteiras. A requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, aqui há um grande receio do mercado privado, né, e qual a extensão que isso pode ser tomada, né, as pessoas hoje, os empresários que têm os seus estabelecimentos comerciais, as suas indústrias, né, a exemplo do que foi feito nos Estados Unidos, praticamente uma obrigação para que a GM possa fabricar os respiradores. Aqui há donos de hospitais, de laboratórios, todos temerários de que eventualmente venha a ocorrer uma intervenção do Estado em cima dos seus negócios por conta dessa intervenção, e sabemos que uma medida desse tipo, nesse momento, acabaria sendo aceita pelo Poder Judiciário, e uma eventual indenização fica para o futuro, né? Fica para depois, um dia, ser pago através de um precatório. Então, tem algumas coisas na legislação que trazem até insegurança jurídica para o lado do empresário. Não temos ainda nenhuma medida dessa situação, mas a lei autoriza. E a gente tem também a autorização excepcional e temporária de produtos pela Anvisa, né, como situações de emergência. Então, há uma série de medidas já adotadas e outras que poderão vir à luz dessa legislação, né, que é um grande guarda-chuva. Na área tributária, as medidas adotadas pelo governo têm alguns aspectos principais, né? Preservar o fôlego, as empresas estão praticamente com alto nível ou de inadimplência ou falta de receita, ou até mesmo com os seus estabelecimentos fechados, né? Consequentemente, falta de receita. Todos devem ter recebido vários estudos setoriais de cartão de crédito, do mercado de varejo, de shopping center, demonstrando a redução em geral dos negócios na área de alimentação, de serviços, de indústria, né? Os segmentos-chave aí estão todos afetados por isso. Então, as medidas do governo tentam preservar o caixa, né? Adiando as coisas no tempo, né? Diferindo o pagamento dos tributos. Também simplificando algumas situações nas obrigações acessórias, postergando essas obrigações acessórias, já que os contadores estão em home office e muitos dependem de acessar os seus sistemas, que nem tudo você consegue fazer em home office. Os escritórios de advocacia estão fechados, os escritórios de contabilidade também fechados. O governo abriu de manhã, mas depois à tarde já disse que não poderia abrir mais. Não deu nem tempo da gente ir para o escritório e trabalhar, né? Então, realmente, isso impede o cumprimento dessas obrigações acessórias. E também há outros mecanismos sendo adotados, que é essa injeção de recursos, né? Dinheiro que está vindo agora pelo Corona Voucher, pelo financiamento para micro e pequenas empresas, linhas do BNDES, uma série de outras medidas que complementam a gestão tributária. Não é objeto do que a gente vai falar hoje, mas há bastante noticiário, inclusive a expectativa é que a partir de amanhã chegue acesso aos informais, né, os informais, as pessoas desempregadas que poderão receber o benefício do governo, e também as medidas através do seguro-desemprego, que provavelmente a Veridiana depois vai abordar outras medidas na área trabalhista, né? Então, para a gente passar pelas medidas que hoje facilitam essa gestão do caixa, eu vou começar falando pelas medidas para favorecer o grande número das empresas, que são as empresas do Simples Nacional, né?
maior número de empresários, as alterações nos tributos federais. Então, os tributos que eram devidos na competência de março, abril e 20, tinham vencimentos 24, 20 do 4, 25 e 20 do 6, todas elas foram prorrogadas para o mês 10, 11 e 12. Como essa apresentação vai ficar depois para vocês poderem consultar, aqui também tem a base legal, em todos os slides eu tenho a base legal dessas medidas. Então, as empresas do Simples, inclusive, já estão adiando os pagamentos. Há quem diga que, em vez de faltar dinheiro no mês 4, vai faltar no mês 10, né? Há outros dizendo que ainda bem que veio essa medida, mas como vai ser lá na frente. Mas o fato é que são medidas que, de uma certa maneira, ajudam as empresas. Além do Simples Nacional, as empresas que estão sujeitas a ICMS e a ISS dentro do Simples, mesmo tratamento, adiamento, né, diferimento dos tributos nos próximos 3 meses. Consequentemente, aí já não é outubro, eles são adiados para mês 7, 8 e 9. Então, é importante que o empresário, né, com a sua assessoria também, ou quem faz diretamente a sua escrita, o seu acompanhamento, se atente a esse calendário. Aquele calendário que era fixo, né, a gente estava muito acostumado com ele, agora ele está completamente imóvel e bem confuso em termos de data de vencimento. E alguns sistemas ainda não foram atualizados, né? A gente tem uma alteração do INSS do empregador doméstico, por exemplo, e o E-Social hoje ainda não estava atualizado para essa nova ferramenta. Vou falar em seguida. Também para o microempreendedor, mês 4, 5 e 6, as competências alteradas para 10, 11 e 12. Na área dos tributos federais, alterações importantes aqui no PIS/COFINS. Sabemos que esse é um tributo bem oneroso, né, já que ele incide aí sobre o total das receitas das empresas. Então, aqui somente 2 competências foram alteradas, somente março e abril, 24 do 4 e 24 do 5 para o mês 8 e 10. Então, segundo semestre, do meio do segundo semestre para frente, o empuxo de caixa vai ser bem mais pesado, né? O que está sendo aliviado agora vai ser bastante oneroso lá na frente. Na cota do INSS patronal, também é uma alteração importante, né? Apenas a competência, agora que a gente tinha o recolhimento do último trimestre de 2019, com vencimento em abril, adiado para 31 de julho. Aí já é outra base legal, né? A base legal da medida provisória 931, mas também é um caixa, um desembolso importante das empresas, arcar com o INSS patronal. O empregador doméstico, como eu me referi, também é um adiamento. Aqui entra o trabalhador doméstico, as outras categorias que se enquadram também como doméstico, né? Todos somos empresários nas nossas empresas e também somos empregadores domésticos em muitos casos. Também há um adiamento aqui do pagamento do tributo. E aqui há um detalhe importante também, que o governo mudou as alíquotas, né? Também é preciso ficar atento, que a partir de março mudaram as faixas e também mudaram as alíquotas de recolhimento. Inclusive, essa alteração foi feita por portaria, né? Então, a gente que é advogado da área tributária também já fica com vontade de questionar e dizer, mas espera aí, né? Está tendo aumento de tributo, porque mexe nas faixas e tudo através de portaria. Mas, como sempre, às vezes essas alterações muito pequenas, a gente acha que não vale a pena discutir e deixa passar, né? Vai deixando passar, e quando o governo consolida a arrecadação, acaba sendo bastante dinheiro. Mas também vocês podem ficar atentos a essa nova alteração aqui do lado do empregador doméstico. O imposto de renda, o recolhimento da cota única de imposto de renda com vencimento de abril, também alterado para junho, mais um alívio de caixa, né, para quem tem imposto de renda a recolher e recolhe na forma pessoa física, né, recolhendo através de cota única. Também há uma postergação aqui do pagamento, né. O imposto de renda retido na fonte, também há uma alteração de recolhimento, as competências do mês 4 e 5 para 8 e 10. Vocês vejam que a maior parte dessas alterações, elas são 2 ou 3 meses, que é o período esperado para a vigência do estado de calamidade. Certamente todos torcemos para que isso não se prorrogue, mas eventualmente, se por qualquer situação aí que fuja do nosso controle, isso se prolongue no tempo, é provável que venha novo calendário alterando isso tudo, porque se tiver uma eventual alteração um aumento aí do período de calamidade pública, certamente a coisa estará muito mais deteriorada do que já se espera agora, né? Do
que já está agora. No imposto de importação, também há uma redução de alíquota importante no imposto de importação, mais de 50 produtos, pode ver essa resolução CAMEX, para importação de produtos médicos e hospitalares. Então, é uma alteração importante também para quem está fazendo importação aí no processo que o Gabriel falou há pouco. Importante observar as alíquotas, porque pode ser também uma janela de oportunidade para importar com alíquota zero, né, redução a zero do imposto de importação. Óbvio que há dificuldade de encontrar material médico nesse momento, né, com o Trump também travando os produtos lá nos Estados Unidos, todo mundo querendo comprar a mesma coisa, mas às vezes a empresa, né, o empresário está lá em uma classificação fiscal específica e consegue se beneficiar dessa oportunidade de redução do imposto de importação. São muitos produtos realmente que estão abrangidos por essa resolução da CAMEX. Também para facilitar a vida do empresário, né, que já está aí penosa com todos os seus estabelecimentos fechados e sem receita, o governo flexibilizou muitas obrigações acessórias, adiando no tempo a entrega dessas obrigações. Então, o SPED de contribuições, né, as empresas têm que entregar o SPED das contribuições federais, as competências de fevereiro, março e abril também foram todas adiadas para julho, isso alivia o cumprimento, né, entrega de informações, já que os trabalhos estão rodando parcialmente. Alteração de prazo de entrega de DCTF, também fevereiro, março e abril, tudo para julho. A DEFIS, né, a declaração também de março ficou para julho, também aqui uma outra vantagem, isso aqui muitas empresas têm que entregar, as empresas que estão no Simples têm que entregar isso aqui. Também a DANS, CIMEI, né, do microempreendedor individual, e também a declaração do Simples do mês 5 para o mês 6, não é uma prorrogação grande, praticamente um mês só para entregar, mas vai no conjunto das medidas. Então, uma combinação, né, de redução ou não redução, mas um diferimento das alíquotas com uma prorrogação de entrega das obrigações acessórias para que se possa, nesse momento, ficar preocupado com outras questões e não essas, né? Também um dado importante, há uma prorrogação das certidões negativas, tanto as certidões negativas e as certidões positivas com efeitos de negativas, né, para quem conhece o mecanismo das certidões. Também elas estão prorrogadas por 90 dias. Então, quem estava em prazo de vencimento de certidão, precisa participar de licitações ou, eventualmente, para operações na área imobiliária ou para regularização de cadastro junto a fornecedores, essa portaria 555 de 2020 prorroga por 90 dias. Tem havido uma dúvida se é 90 dias da data da portaria, se é 90 dias da data da certidão. Nós entendemos que é 90 dias da data do vencimento da certidão, né? Porque ela já tinha uma data específica para vencimento, então, a partir dessa portaria, ganhou-se mais 90 dias de vigência nessa certidão, né? Um dado extremamente importante, até porque os órgãos também não estão operando para fornecer essas certidões. Alegação de imposto de renda, né? Todos nós aí tínhamos até o dia 30/4 para entregar o imposto de renda, foi alterado para 30/6, também mais um alívio aí de preocupação nesse momento, na linha das obrigações acessórias. Uma alteração importante também na vida das sociedades, para as empresas que praticam anualmente a reunião ordinária de sócios para aprovação de contas, que é uma medida importante nas sociedades, porque ela desobriga de responsabilidade os administradores, ela aprova as contas e etc. Essa assembleia, a lei determina que seja feita obrigatoriamente até o mês de abril, né, o final do mês de abril, e elas foram alteradas, elas podem ser feitas agora até 31 de julho. E aqui eu só estou colocando a questão do prazo, mas há uma série de alterações na medida provisória, admitindo o voto à distância, né, que é outra questão importante também, estipulando que as cláusulas de contrato social que não admite voto à distância ou que tem a data de 30/4 ficam alteradas pela medida provisória. Então, uma série, vale a pena consultar, né, o seu advogado, consultar a medida provisória, fazer os levantamentos, para que você também possa trabalhar melhor esse cronograma.
nós temos recomendado que, ainda que tenha havido alteração, para quem tem condição de fazer essa reunião, que mantenha o seu cronograma, que adote o meio virtual para fazer a sua reunião, mantendo o cronograma por conta do que eu disse, a desoneração da responsabilidade, a aprovação das contas, a desobrigação, né, do sócio, e a medida provisória também prorroga os mandatos, também é outra dúvida, né, o banco, muitas vezes os bancos controlam ali na ponta do lápis a data de vencimento do mandato da diretoria, e se passar um dia do mandato, você já não tem mais representação legal da sua empresa. Então, a medida provisória também trata disso, dizendo que os mandatos ficam prorrogados dos administradores, né, dos membros da sociedade. Também um detalhe extremamente importante, que a junta comercial não está aceitando o arquivamento de atos societários, de alteração de contrato, essas coisas. A junta também não está operando nesse período, tem algumas atividades sendo feitas na junta comercial, mas a alteração de empresas, principalmente, registro de atas, prestação de contas, a junta não está recepcionando, não está processando esses documentos. Então, essa é uma alteração importante na vida das sociedades, né? Algumas outras alternativas, também aí já passando da questão das medidas objetivas que foram tomadas, existe a portaria 7820, que admitia a transação de dívidas com a União. Então, para quem acompanhou esse assunto, sabe que foi criado um mecanismo na medida provisória que o contribuinte poderia fazer uma transação das suas dívidas, mediante algumas condições, né, dar uma entrada de 1%, dividir a entrada em parcelas, parcelar o saldo em até 81 meses ou 97 meses, depende da situação da empresa. Essa transação foi algo inovador, porque a gente sabe que no Brasil o fisco não pode renunciar a tributos. Então, essa plataforma aqui do regularize.pgfn.gov.br é onde se poderia aderir à transação fiscal nos termos que a Procuradoria propôs ao contribuinte. Então, além do pagamento parcelado, também teve o diferimento da última parcela, da primeira parcela, desculpa, para o último mês de junho. Caso você faça a transação e tenha lá a sua empresa com arrolamento de bens, medida cautelar fiscal ou garantias prestadas administrativa ou judicialmente, todas essas garantias continuam vinculadas à sua dívida, até que você termine de fazer a transação, até que cumpra, né, a transação extraordinária. Uma questão importante, ela tinha prazo até 25 de março para adesão. Porém, a medida provisória está hoje pendente de sanção, ela estava ainda pendente de sanção, então há uma dúvida aí se esse prazo terminou ou não terminou, porque a medida provisória vale 60 mais 60 dias. Teoricamente, esse prazo já teria terminado, mas a MP estava aguardando sanção presidencial. Então, talvez seja possível buscar algum caminho, se você agora se vê na oportunidade ou na necessidade até de fazer a transação extraordinária. E também alguns outros incentivos ainda na esfera administrativa, podemos dizer assim, de suspensão de procedimentos. Então, defesa administrativa está suspenso, manifestação de inconformidade também está com prazo suspenso, até porque os órgãos administrativos estão suspensos, a justiça está funcionando num caráter excepcional, extraordinário também. Oferecer garantia em execução fiscal, o pedido de revisão de inscrição na dívida ativa, tudo isso está com prazo suspenso por 90 dias, que são medidas importantes, às vezes, a partir do momento que você tem inscrição na dívida ativa, você pode ter também o protesto da certidão, que, consequentemente, também está suspenso. Sabemos hoje que o fisco adota o protesto como uma medida, inclusive, coercitiva, né, ou coercitiva, de obrigar o contribuinte a fazer o recolhimento do tributo, porque sua dívida hoje pode ser protestada. Então, às vezes, os clientes perguntam, né, falam, pô, mas o governo apontou meu nome no cartório, né, que absurdo é isso? Sim, a sua CDA pode ser protestada também e você vai constar nos cadastros de inadimplentes por conta disso. Robertson, também... olha eu aqui novamente, você é chata aqui do evento, né? Obrigado. Mas olha, só vou te pedir, exclusão de parcela. Já passou, mas assim, só para você depois, e pessoal, reforçando para todo mundo, porque a gente programou 20 minutos para cada um dos profissionais. Eu sei que o assunto é importantíssimo, só que devido ao horário, tá, Robertson? Mas, por favor, finaliza, mas desculpa interromper, tá bom? Obrigado.
E outras discussões que são possíveis também, tanto a revisão dos contratos das empresas e muitas medidas judiciais de urgência que estão sendo adotadas agora, mas isso fica por uma outra oportunidade aí para a gente falar. Então, eu queria mais uma vez agradecer, Gislaine e Renato, ao IBREI, que nós pudemos trazer esse evento para vocês. Espero ter contribuído com um pouco de informação. Robertson, com certeza você contribuiu com informações valorosas, esteja certo disso, e com certeza a gente vai ter continuidade ainda, viu? E eu tenho certeza que o pessoal que está aqui participando com a gente entende, só desculpa a minha chatice, é que eu fiquei com essa parte mais delicada, que é a gente manter os 20 minutos programados, tá bom? Obrigado. Obrigada, parabéns, viu? Obrigado. Perfeito, obrigado, Robertson. Parabéns pela exposição aí. E, bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre gestão trabalhista, que é outro assunto que está dando o que falar aí para as empresas, né? E com essa dificuldade aí de caixa para as empresas, um dos grandes problemas é o que fazer com o quadro de funcionários, com essas alternativas. E para isso a gente convidou a Veridiana, que também participa do IBREI, e ela é sócia do escritório Final Curso Advogados, tem dado palestras no Brasil inteiro, falando, orientando as empresas sobre todas as medidas provisórias que tem a ver aí com essa gestão trabalhista e que certamente também vai trazer bastante input importante para os empresários. Então, Veri, palavra com você. Você está no mute, Veri. Tem que desmutar aí. Aí, agora sim. Vamos lá. Eu gostaria de renovar os agradecimentos à Becasa, ao IBREI, aos meus parceiros de painel e, claro, a quem está aqui conosco, né, que conseguiu se juntar a nós para essa discussão. Quando o Maurício Krasák me fez o convite e eu tive o primeiro contato com a proposta da Becasa, no sentido de falar sobre superação da crise, né? E isso, por um lado, me encantou muito, porque nessa última semana eu só falei de crise, né? E talvez esse olhar cuidadoso de vocês para já estar enxergando um pós-crise, que a gente vai ter que estar forte, inteiros para isso, eu acredito que seja um bálsamo, né? Então, falar um pouco de superação nesse momento é algo que eu vejo assim com bons e ótimos olhos. Eu vou tentar, dado o escasso tempo que a gente tem para discutir, longe de mim ter a pretensão de discutir e tentar esgotar, né, as medidas que foram introduzidas pelo governo nessas últimas 3 semanas relacionada efetivamente às questões trabalhistas. Eu tenho para mim, e aí fazendo um recorte dentro da proposta de vocês, como bem sinalizado pelo ministro Paulo Guedes a semana passada, a gente vai sair disso e a gente vai sair disso e dessa crise mais fortalecidos. E talvez pensando já numa aceleração de algumas reformas estruturantes relativas à redução de encargos trabalhistas. Então, se a gente fizer um salto quântico, né, imaginar já pós-Covid-19, talvez o que o Ministério da Economia tenha para trazer para a gente, enquanto relação capital-trabalho, seja uma aceleração de reformas que estruturem ali e reduzam os encargos trabalhistas. E acredito que isso faça total sentido, porque o que permeia essa crise, e daí eu vou ter que puxar a sardinha para a relação capital-trabalho, que é aquilo que me move também, a gente não pode sair dessa crise com alto número de desempregados, né? Infelizmente, a gente precisa entender que manter os nossos postos de trabalho ativos, isso é salutar para que a gente não colapse nem a economia, nem o social quando a gente sair desse momento. É claro que a gente também tem que ter um olhar cuidadoso e uma escuta ativa para aqueles empresários que não encontraram ainda outra alternativa a não ser a dispensa. Mas é fato que o governo federal, através de algumas medidas, e eu não vou entrar para a gente falar da inconstitucionalidade, nem da medida provisória 927,
e nem da 933, vamos imaginar que essas medidas, elas sejam medidas legítimas e elas têm um escopo muito específico. E qual é o escopo? Preservar renda e postos de trabalho. Esse é o escopo tanto da medida 927, que trouxe para a gente a flexibilização de alguns institutos do direito do trabalho, a saber, banco de horas que eu posso negociar individualmente com o colaborador e posso também me valer de um período de compensação futuro de até 18 meses, a contar de que data? Do encerramento do estado de calamidade. A priori, o estado de calamidade foi declarado pelo governo federal até 31 de dezembro. Isso não quer dizer, e oxalá que isso aconteça, que de fato a gente saia antes desse tempo. Mas o importante é que o banco de horas hoje, ele foi flexibilizado. Então, através de um acordo individual, eu posso sim firmar com o trabalhador e compensar em um período maior do que aquele que hoje está previsto. Tirante isso, o governo também viabilizou a antecipação de férias, antecipação inclusive de períodos futuros. Também encontrou alguns mecanismos para as férias coletivas, para a gente não ter que cumprir aquelas obrigações de comunicação ao Ministério da Economia, comunicação ao sindicato de classe. Também trouxe uma nova roupagem, e aí também para adequar o cenário da Covid-19, do teletrabalho, do trabalho remoto, do home office. Então, eu tenho hoje algumas medidas dentro da MP 927 que flexibilizam e tentam, em alguma medida, adequar o empresário a esse novo cenário, as relações de trabalho a esse novo cenário. Quando a medida provisória 927 foi editada, tinha um clamor do empresariado muito grande em razão de decretos estaduais e municipais em que o isolamento social se fazia necessário e, por conseguinte, eu acabei impossibilitando algumas atividades, né, a exercerem, alguns ramos a exercerem a sua atividade econômica, e o governo, então, através de um artigo, naquela MP 927, tinha considerado a possibilidade de você suspender o contrato de trabalho. Mas, 12 horas depois da edição da medida provisória, esse artigo foi revogado. Então, a gente chegou num cenário que eu tinha algumas medidas que hoje já estariam na CLT flexibilizadas, mas eu não tinha um remédio mais forte para o cenário que a gente enfrentava e ainda enfrenta de atividades econômicas totalmente paralisadas. Num hiato temporal muito curto, em quase uma semana, o governo federal, então, edita a segunda medida provisória trabalhista, que é a 936, editada na madrugada do dia 1º para o dia 2, que aí vem com um remédio mais forte. E que remédio é esse? Um programa emergencial de preservação de emprego e renda. Nesse programa, ele institui a possibilidade das empresas reduzirem salário proporcional à redução de jornada e suspensão temporária do contrato de trabalho. Para ambas medidas, o governo diz o seguinte: olha, eu quero privilegiar quem ganha até 3 salários mínimos, porque a gente sabe que 80% dos trabalhadores no Brasil recebem até 3 salários mínimos. A gente sabe também que 80% dos empregadores no Brasil são empresas de pequeno e médio, de empresas micro e pequenas empresas. Então, essa nova medida provisória vem com um escopo muito claro. Eu quero proteger a renda desses trabalhadores, quero preservar o salário hora, mas eu, governo, vou intervir no social. E vou intervir como? A perda que o trabalhador teria com eventuais reduções, eu, governo, vou colocar aportes e vou tentar reduzir essa discrepância em termos de renda. O governo, então, vem com um benefício chamado benefício emergencial, que hoje acabou de sair, há 4 horas atrás,
o layout através de um manual já do empregador web, para a gente entender como é que a gente vai levar essas informações para o fisco. Mas um passo atrás. O que essa medida provisória traz para a gente? Então, primeiro, a possibilidade de redução de jornada proporcional à redução de salário. Aí, ela vai fazer só um discrimen. Ela vai dizer o seguinte, olha, eu não vou aplicar para empresas públicas e sociedades de economia mista. Para as demais, todas as empresas estão albergadas. Para que trabalhadores, quais trabalhadores eu posso pactuar essas duas medidas? Todos os trabalhadores seletistas, inclusive aprendizes. E aí a MP vai dizer o seguinte, olha, para uma empresa reduzir salário proporcionalmente à redução da jornada, ela poderá fazê-lo através de um acordo individual, por escrito, com todos os trabalhadores que recebam até 3 salários mínimos. Isso dá R$ 3.135. Também para os trabalhadores tidos como hipersuficientes. Quem é o hipersuficiente? É aquele que a reforma trabalhista trouxe para a gente. São aqueles trabalhadores com nível superior e são trabalhadores que recebem mais de 2 tetos da Previdência Social. Leia-se, acima de R$ 12.202. Então, para esses 2 universos de trabalhadores, para quem recebe menos de 3, até 3, desculpe, e para quem recebe acima de 12 e tem a curso superior, eu posso pactuar tanto redução de jornada proporcional a salário, quanto suspensão temporária do contrato de trabalho. E aí vocês vão me perguntar, Veridiana, e para todos os outros? E para os trabalhadores que, então, recebem acima de 3 salários mínimos, até 2 tetos da Previdência, eu só vou poder pactuar com eles, através de um acordo individual, redução de salário e jornada em 25%. Se eu quiser reduzir a 50% ou a 70%, ou suspender temporariamente o contrato de trabalho, eu preciso me valer da via negocial. Que via negocial é essa? Negociação coletiva, para que seja firmado, então, um acordo coletivo de trabalho. O que mais nós temos? Nós temos que, na redução de salário proporcional à redução de jornada, imaginem que parte do salário, quem vai pagar e continuar pagando é a empresa. Por quê? Porque o trabalhador continuará prestando serviços numa carga horária reduzida. Então, o empregador irá pagar salário, imaginemos num cenário de uma redução de 25%, o empregador vai pagar 75% e o governo, através desse benefício extraordinário emergencial mensal, que ele chamou hoje de bem, o governo, então, vai fazer um aporte na conta do trabalhador no valor equivalente a 25% do salário, do seguro-desemprego que esse trabalhador faria jus. Então, esse é o racional que está por trás. Se eu reduzo em 50%, eu, empregador, pago 50% de salário e o governo, através do bem, repassará ao trabalhador 50% do seguro-desemprego a que ele faria jus. Na possibilidade de se reduzir 70%, o mesmo racional. Aqui a gente está falando de redução jornada salário. Numa outra medida, um pouco mais austera, e de fato que talvez vá ser manejada por aquelas empresas que estão com a sua atividade completamente fechada, né, inoperante, há a possibilidade, então, de suspensão temporária do contrato de trabalho. Eu posso suspender temporariamente um contrato de trabalho por, no máximo, até 60 dias. E, parênteses, de novo, na redução de jornada proporcional ao salário, eu posso me valer dessa medida por até 90 dias. Então, eu tenho uma diferença entre as duas. Na suspensão, o que a gente vai ter? Aí eu vou ter um critério, que é um critério econômico. As empresas que tiveram receita bruta anual, ano calendário 2019, até 4,8 milhões, essas empresas poderão firmar com aqueles colaboradores que a gente já falou,
até 3 salários mínimos hipersuficientes, a suspensão temporária do seu contrato de trabalho e a empresa não vai pagar nada, a não ser a obrigatoriedade de manter os benefícios, exceto o vale transporte, porque ele não vai ter deslocamento, residência, trabalho, residência. As empresas com receita bruta anual, ano calendário 2019, superior a 4,8, elas vão suspender o contrato de trabalho de forma temporária para aqueles 2 grupos de trabalhadores que a gente já falou, mas ela vai precisar pagar uma ajuda compensatória. De quanto? De 30% do salário daquele colaborador. Essa ajuda compensatória não tem natureza salarial, a natureza é indenizatória. O que quer dizer isso? Não tem incidência de qualquer encargo ou tributo. Não tem imposto de renda revertido na fonte da pessoa física, não tem FGTS, não tem encargos previdenciários, nada. A única coisa também que beneficia as empresas é que aquelas empresas que estiverem enquadradas no lucro real poderão ter a dedutibilidade daquele valor na base do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição sobre lucro líquido. Então, essas 2 medidas, elas trazem para a gente, talvez, um alento, né? Um alento para que não haja, de fato, desligamento nesses próximos meses. O que o governo está tentando, e uma tentativa hercúlea, é empresários mantenham seus postos de trabalho ativos para a gente não colapsar lá na frente. Nós sabemos também que uma dispensa é onerosa para a empresa. O que eu pago de verbas rescisórias, o que eu pago de multa de 40%, talvez seja o momento, com essas 2 medidas provisórias, do empresário olhar para a sua realidade, fazer um bom planejamento estratégico, sempre a curto prazo. Infelizmente, a gente não está conseguindo planejar a longo prazo. Os nossos planejamentos são todos tiro curto e assim tem que ser, porque a gente não sabe como é que a gente vai estar daqui uma semana. Mas ainda assim, o planejamento é muito importante. Entender, olha, para esse meu quadro funcional, quais as medidas que eu já me valio? Eu tenho um banco de horas, será que eu consigo colocar os trabalhadores em férias? Puxa, mas férias vai impactar o meu fluxo de caixa. Eu preciso de uma outra medida. Eu não estou com receita nenhuma. Bom, então vamos para a medida mais dura. Suspensão do contrato de trabalho, sim. Será que se a gente suspende durante 30 dias, a economia começa a melhorar um pouquinho? A gente já estou pensando num cenário de não do isolamento total, mas do isolamento parcial. Se eu ganho fôlego, será que aí não é a hora de transmutar essa medida e também me valer da redução de salário com redução de jornada? Então, esse é um cenário nesse momento, das empresas se debruçarem e enxergarem a sua realidade, porque remédios existem. O problema é que a gente não vai ter um remédio igualinho para cada uma das empresas, porque cada empresa é uma empresa, cada empresa tem as suas características e é para cada uma delas que a gente tem que encontrar qual é a melhor medida a ser adotada. E aí, o que tem também por trás dessa medida provisória 936, importante, e que talvez é isso que o governo queira. Como ele não quer desligamento, a gente está vendo como é que está o índice de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Se isso acontecer aqui, a gente colapsa o sistema do seguro-desemprego. E fora que a gente vai judicializar, porque o empresário não vai ter como pagar essas verbas rescisórias, daí isso vai virar um processo trabalhista lá na frente. E essa é uma preocupação que eu tenho, falando já de pós-crise. Agora, nós estamos com toda a questão e todo o quadro da Covid-19 à flor da pele, né? Nós temos sido muito empáticos, muito solidários. A dor do outro é a nossa dor. Me preocupa muito questões judicializadas, um judiciário que vai analisar isso daqui um ano e meio. Isso não vai estar latente como está agora. Então, encontrar as melhores medidas. A empresa tem que tentar revestir tudo isso e conferir a tudo isso, uma transparência muito grande. Políticas internas são bem-vindas, acordos legítimos com os trabalhadores são bem-vindos, porque se porventura a gente tiver que discutir isso no judiciário, que daí essa conta é cara para a empresa, ela esteja melhor preparada.
E aí, fazendo já um gancho, né, com essa ideia do governo, o porquê ele está injetando tanto dinheiro, essa medida provisória, para vocês terem ideia, ela visa beneficiar mais de 23 milhões de trabalhadores, tanto na redução da jornada, quanto na suspensão do contrato de trabalho. O aporte que o governo federal está fazendo é de 4,54 milhões. Eu brinco, eu falo que o Guedes deve estar assim, se matando com tudo isso, porque ele vem de uma escola que não é para injetar dinheiro no social. E esse é o momento que a gente precisa injetar valores. Acredito que depois a gente vai ter qualquer sorte de ajuste nesse sentido, mas nesse momento é um momento, sim, da preservação desses postos. E aí, o que o governo fez? Ok, empresa, você quer se valer dessas duas medidas, suspensão ou redução? Esse trabalhador terá uma estabilidade. Que estabilidade? Durante o período da medida, você não pode desligar. E em igual período que você praticou aquela medida, você também não pode desligar. Imaginemos que eu tenho uma empresa que suspendeu o contrato de trabalho por 2 meses. Ela tem que conferir a estabilidade para esse trabalhador por mais 2 meses. E aí a conta do governo, em 4 meses, a gente já saiu disso. E eu segurei esses 4 meses, eu estou garantindo a renda desse trabalhador. Né? Se a gente também não tiver dinheiro girando, para tudo e vai colapsar. Então, a ideia é essa. Quanto o trabalhador vai receber se suspender o contrato de trabalho? Se são empresas que tiveram receita bruta até 4,8 milhões do ano passado, o governo vai pagar para esse trabalhador o benefício emergencial mensal de 100% do valor do seguro-desemprego a que ele faria jus. Lembrando, gente, que para calcular o seguro-desemprego tem uma formulinha chata, mas em suma eu vou tirar a média aritmética simples dos três últimos salários do colaborador, né? E aí aplicar um percentual. Veridiana, olha eu aqui novamente, né? Tá bom. Então, assim, olha, você sabe que cada um no tema de vocês, a gente tem que dar uma sequência. Eu até falo com o Maurício, para a gente começar a fazer assim agora um webinar separado. Um seu, um do Gabriel, um do Robertson, para a gente seguir, porque são temas importantes. Você vê que pelas perguntas e o que a gente já está recebendo do pessoal que está participando, está sendo muito bem-vindo. E são informações preciosas nesse momento. Mas aí eu tenho que ficar por causa do tempo, me perdoa também, tá? Perfeito, Gislaine. E mesmo porque, é o que eu disse inicialmente, longe de mim querer esgotar, por isso eu tenho uma apresentação, tá com vocês disponibilizem para os participantes. Eu não quis nem jogar isso nesse momento, porque eu sei que eu ia estourar ainda mais o meu tempo. Então, a ideia é essa, eu acho que a proposição de vocês é muito bacana, e acredito que se a gente pode deixar uma mensagem nesse momento tentemos nos valer dessas medidas que foram trazidas, tanto a MP 927 como a 936, para, na medida do possível, assegurar os postos de trabalho, para que a gente não colapse futuramente nem a economia e nem o social. Tá bom? Veridiana, a gente faz outro só para papear sobre medidas trabalhistas. Olha, parabéns, muitíssimo obrigada, gratidão, viu? E assim, eu sei que as pessoas estão fazendo perguntas, muita gente quer perguntar, interagir com vocês, porém a gente tem mais um profissional que vai estar com a gente agora, o Sérgio, que o Maurício vai apresentar, e assim, depois a gente vamos ver como é que fica o tempo para perguntas. Aí eu peço desculpa até para os participantes também, que a gente acabou assim, com uns tempinhos a mais, né? Mas acho que é por uma boa causa. Esse é o primeiro de muitos, com certeza, e eu acho que talvez fique a ideia para cada um de vocês aí, da gente fazer um depois separadamente, ou de repente vincular 2 temas, se vocês acharem, a gente fazer novamente. Acho que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Obrigada, parabéns, gratidão, Veridiana. Perfeito, Gislaine, muito obrigado. Obrigado, Veri, parabéns pela apresentação. Acho que foi muito útil, muito clara a exposição. E, bom, e como último palestrante, queria chamar o Sérgio. O Sérgio, ele é um grande parceiro nosso aqui do Instituto, ele faz parte aqui do nosso time do IBRE Projetos. E o Sérgio, ele é um grande especialista em expansão global de empresas. Ele é sócio da Ancom e ele trabalha muito auxiliando as empresas que querem acessar o mercado internacional. Tem dado muita palestra para o Instituto. E a gente trouxe ele até por sugestão da AB Casa, né? Porque
nós queríamos trazer também uma mensagem positiva para os empresários, porque não adianta a gente olhar só a crise, né? A gente tem que olhar também o que a gente precisa fazer de lição de casa, e se preparar para aquilo que vai vir depois, porque depois a crise vai passar, e depois que passar a gente precisa saber como que nós vamos estar preparados para enfrentar aquilo que vai vir, e as oportunidades e tudo mais. E o Sérgio tem trabalhado bastante nisso, e assim que eu convidei, ele ficou muito feliz com o convite. Eu queria que ele trouxesse então um pouco da experiência, do que ele tem feito, o trabalho dele dentro disso. Então, Sérgio, a palavra é com você. Obrigado. Maurício, obrigado pelo convite. Agradecer a Becasa também, ao Ibrei mais uma vez. Estamos juntos. Eu sei que o tempo é bem apertadinho. Eu vou compartilhar com vocês uns poucos slides. A gente vai conversar então aí ao longo dos próximos minutos, né? Porque eu sei que nós estamos correndo contra o tempo, mas vai dar tudo super certo. O interessante é que ficou para mim talvez o mais complicado de tudo, né? Que é falar sobre futuro. E aí, bola de cristal ninguém tem, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui juntos para ver se a gente chega num consenso, tá? Primeiro de tudo, desculpa, só ver aqui como é que eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, espera só um pouquinho. De qualquer maneira, pessoal, enquanto isso... também, né, Sérgio? Acho que todo mundo Vamos está ver, esperando aí. vamos ver. Então, acho que é as esperanças que esperamos. Normalmente, nas minhas palestras, nas minhas conversas, tá, a gente sai com um olhar pelo menos otimista. Vamos ver se vai funcionar agora. Pessoal, a primeira coisa é o seguinte: aonde vai ou quando vai terminar essa crise? Eu acho que ninguém tem a resposta completa. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima de alguns cenários. Ou seja, a gente vai ter que projetar alguns futuros logo à frente. Então, para falar de Brasil, começando a falar de Brasil, depois a gente fala um pouquinho de mundo, o fato é o seguinte: como é que a gente tem olhado do mês de abril até, por exemplo, o mês de dezembro, e depois já entrando no ano que vem. Então, talvez o primeiro cenário é o seguinte: nós temos uma pancada muito forte agora, indo de abril, talvez até, não sei, alguma coisa perto de junho e julho, e depois começa a desanuviar um pouquinho, de modo a entrar no segundo semestre com uma situação mais tranquila. Isso seria um cenário bastante otimista. No intermediário, essa situação complexa, uma coisa, Sérgio, ela avança... Sua tela não está compartilhada aqui, viu? Não sei se você... Pois é, desculpa, Maurício, deixa eu tentar de novo aqui. Tela... Então, deixa eu tentar aqui de novo compartilhar, tá? Deixa eu ver se eu consigo me acertar aqui com o meu compartilhamento. Deixa eu ver só, espera só um pouquinho. Senão eu vou falando aqui e daqui a pouco o pessoal vai ter acesso ao meu material, sem problema nenhum, tá bom? O mais importante é que estejam me vendo e estejam me ouvindo bem, tá? Então, assim, o segundo cenário, a gente vai tropeçando até o início do segundo semestre, e aí no segundo semestre nós temos uma pequena aceleração. E talvez lá no final do ano a gente consiga alguma coisa, um céu um pouco mais azul. E, infelizmente, talvez o pior dos cenários, a gente vai ruim até quase o final do ano e só pensamos em alguma recuperação no início do ano que vem. Então, esse talvez seja a primeira maneira de enxergar a coisa. A McKinsey acabou de soltar, faz alguns poucos dias, alguns cenários projetados para a economia global. Eu vou sintetizar para vocês o máximo possível, ok? Então, a primeira é, assumindo que o vírus seja contido, que seja brecado, nós temos aí uma maneira de recuperar a economia logo na sequência. E ela se apresenta de que forma? A China se recupera mais rapidamente e os países periféricos também. Quem sofre mais? Quem tem uma recuperação mais lenta? As economias centrais, no caso, Estados Unidos e Europa Ocidental. E quando eu falo recuperação mais lenta, nós estamos jogando a recuperação deles para 2021, lá no final. E nós, China e países emergentes... Só uma coisa, desculpa te interromper aqui. Aqui está a tua imagem travada aqui. Tá. Deixa eu ver o que pode ter sido. Que ficou a tua imagem só travada aqui. Agora Vê se liberou agora. Voltou? Tem você aqui agora. Pronto, vamos lá. Vamos conversar nós aqui e não tem problema. Depois o pessoal recebe, são poucos slides, não tem nenhum problema. O segundo cenário que a McKinsey ela aponta, e esse estudo tem menos de 48 horas de realizado, o vírus ele volta. Ele vai ter um período agora onde a gente consegue controlar, os países conseguem controlar, mas depois ele volta. Se ele voltar, aí nós temos uma situação muito pior à frente. Nesse caso, nesse cenário, a McKinsey, de novo, ela projeta que Estados Unidos e parte da Europa Ocidental só se recuperam no ano de 2024. E nós, China e países emergentes, países periféricos em desenvolvimento,
temos uma chance de uma recuperação no final de 2022. Então, são cenários complexos, mas que deixam uma inquietação no ar. Agora, essa inquietação ela não tem que ser necessariamente negativa. Risco não significa que alguma coisa ruim vai acontecer. Risco está associado à incerteza. E na incerteza é que nós podemos cavar algumas oportunidades e encontrar essas oportunidades. A minha mensagem para vocês que estão me ouvindo agora, empresários executivos, ela se aplica a mim também, porque eu também estou no mercado de trabalho. Eu também preciso vender os meus produtos aí fora, porque eu sou um exportador em tempo integral. Então, agora vamos mudar um pouquinho a nossa conversa, vamos olhar para o mercado externo, vamos dar uma olhada lá fora, o que pode vir a acontecer nos próximos tempos. Antes de mais nada, temos setores que estão apanhando muito mais do que outros. Então, quem sofre mais nesses dias agora? Setor aéreo, turismo, óleo e gás, banco e setor automobilístico. Setores, esses todos na faixa de 45%, 40% de encolhimento para os próximos 6 meses. Quem sofre um pouco menos? Serviços ao consumidor, de uma maneira geral, indústria farmacêutica, indústria de varejo, distribuição, de uma maneira geral, junto com logística, comércio internacional, porque o mundo não vai parar de comprar produtos, não vai parar, fiquem tranquilos, e alimentos e bebidas. Esse último grupo que eu falei agora, que sofre um pouco menos, essas quedas nos próximos 6 meses são da ordem de 20%. Então, é bom a gente ter em mente esses 2 blocos de indústria e o que eles podem sofrer nos próximos tempos. Alguns futuros prováveis. O primeiro de todos, que eu acho que a gente tem que se preocupar bastante, é o neoprotecionismo. Depois de toda a crise, ou de toda a situação em escala global, eu estou falando de crise de 29, estou falando de crise do petróleo, estou falando de ataque às torres gêmeas, estou falando da bolsa o problema de 2008 no mercado financeiro. Após esses eventos muito fortes, é natural que os países se tornem um pouquinho mais protecionistas. Um pouquinho não, bastante protecionistas. As suas indústrias estão fragilizadas. E aí vai acontecer um movimento contrário, que a gente vinha desfrutando até agora, um acesso a mercados, aquela empolgação com a globalização rolando solta. O que deve acontecer agora é o contrário, uma valorização da indústria local, da indústria nacional. Isso faz com que a nossa vida, pequenos e médios exportadores, se torne um pouquinho mais complicada. Aí é questão de saber por onde vai buscar as oportunidades. Outra coisa que deve acontecer, isso já está claro para todo mundo aqui, é a China liderando. A China sai muito bem dessa situação toda. Ela não teve o seu parque industrial afetado, ela tem população suficiente para manter tudo funcionando muito bem, ela continua comprando matérias-primas que ela precisa para o processo produtivo. Então, ela sai abalada, sai arranhada, mas sem comparar isso com outros países. Então, ela sai liderando e, olha, se prepare, porque ela vem para cima com tudo. A terceira coisa é o China Belt Road Initiative, que é uma expansão da China em direção ao Ocidente. Isso daí, na verdade, é uma estratégia que eles começaram há mais ou menos uns 4 anos, que é uma expansão da China em direção à Europa. E aí vai avançando por toda a Ásia Central, passando pela Índia, Paquistão, até encostar aqui na Europa. Isso aí significa o seguinte, a China está com seu modelo industrial colocado em xeque já há algum tempo, por falta de recursos naturais, um monte de problemas. Então, eles já vêm buscando alternativas para deslocar a sua produção. Como podemos chamar isso de reglobalização, tem N maneiras de chamar, mas a estratégia oficial deles chama-se China Belt and Road Initiative, um deslocamento da produção chinesa em direção ao Ocidente. E, finalmente, para acabar, o futuro bastante provável é o aprofundamento do reshoring. Reshoring, o que é? É o contrário do que nós fizemos nos últimos 25 anos. Nós fizemos o quê? Nós migramos as nossas produções para a China ou para alguns países asiáticos. Nada contra isso, mas o excesso do que foi feito, talvez agora nós estejamos pagando um preço. Eu não quero usar um exemplo tão danoso, tão ruim, mas todo mundo ouviu nas últimas 48 horas que os americanos pularam à nossa frente na hora de comprar os seus insumos para controlar o coronavírus. Eles foram lá na China, talvez pagaram um pouquinho mais, retiraram na boca do caixa e alguns contratos não foram respeitados conosco, que também já havíamos comprado alguma coisa. Eu acho que fica uma lição muito grande para todo mundo pensar no futuro em relação ao que fazer. Eu vou deixar uma dica, um olhar de quem também trabalha com indústria e de quem está buscando o mercado o tempo inteiro, seja no Brasil, seja lá fora.
Primeira coisa que a gente tem que observar nos próximos tempos é como é que anda um balanço das nossas empresas em relação às vendas nacionais e às vendas internacionais. Se você que está me ouvindo já faz exportação, a pergunta que eu te faço é quantos por cento das suas vendas estão no mercado externo? 20, 30, 40, 50 ou zero? A estratégia de concentrar todas as vendas num único mercado, no caso o mercado brasileiro, que é bastante comum aqui dentro, ela talvez cobre um preço muito alto agora. Então, eu vou deixar um conselho aqui, uma dica é, por favor, faça a conta sempre no mínimo 70-30. 70 mercado nacional, 30 mercado internacional, se você puder, se você tiver condições. A segunda é a balança comercial da empresa, ou seja, quanto que eu importo e quanto que eu exporto. Quanto mais essa relação estiver equilibrada, menos sustos cambiais a gente vai ter. Hoje o mercado fechou em leve baixa de 5,26. Leve baixa de 5,26. Para quem depende de importação, deve estar doendo até dizer chega, por mais que seja uma leve baixa. Então fica aqui uma dica de como é que a gente neutraliza o problema do câmbio através de uma balança equilibrada, uma balança comercial na empresa um pouquinho mais equilibrada. Diversificação de mercados. Vamos pensar no seguinte, o que vai acontecer nesse exato momento? Alguns países simplesmente vão fechar suas portas e outros ainda vão continuar comprando durante algum tempo. Agora é hora de nós, vendedores, irmos para a rua para entender o seguinte, aonde estão as necessidades? Eu não estou falando que... veja, é questão de olhar o tabuleiro, entender aonde vai jogar e de que maneira vai jogar. O dinheiro não desapareceu. A crise chegou, mas o dinheiro continua. Países podem ter dificuldades, empresários continuam com capacidade de compra. O mundo não deixa de consumir. Talvez ele mude o padrão de consumo, mas ele não deixa de comprar. Cabe a nós, interessados, encontrarmos os melhores caminhos para poder vender os nossos produtos. E, finalmente, o grau de complexidade da cadeia de suprimentos. E aí, é claro, cada empresa tem uma realidade diferente. E isso pode, claro, impactar diretamente na ponta, ou seja, como é que eu faço para poder vender se eu mal consigo lidar com a minha cadeia de suprimentos. Eu já estou encerrando aqui, então, de uma maneira bastante breve, vou deixar algumas sugestões, se você quiser me ouvir só como sugestão, é só para a gente poder pensar o que fazer nos próximos tempos, numa época de tanta incerteza. Primeiro vamos analisar os mercados com muito critério, vamos pensar com muito carinho. Nem sempre as melhores opções são os mercados maiores, às vezes um mercado menor, um mercado até mesmo de renda per capita mais tímida, um mercado mais pobre, perto de casa, onde a gente gasta menos dinheiro para poder fazer uma abordagem comercial. Talvez seja um bom momento para a gente reconstruir a nossa presença internacional. Do mais simples, do mais tranquilo, usando melhor os recursos que nós hoje quase não temos. O uso mais racional dos recursos. Vamos usar muita inteligência comercial, porque agora somos nós competindo com quem tem condição de vender alguma coisa. Vai ser uma briga de cachorro grande, mas uma briga muito bacana, uma briga muito bonita. A gestão de risco tem que ser redobrada nesse momento. Se o dinheiro ficou escasso para vocês, ficou escasso para o comprador também. Isso não significa que a gente não possa vender. Vamos vender usando um pouco de trade finance, que são as ferramentas que estão disponíveis para poder financiar as operações de comércio. Buscar novos projetos. Hoje não falta dinheiro, faltam bons projetos. Então tem muita gente hoje capitalizada, disposta a abraçar causas, abraçar projetos, desde que eles se tornem ou se apresentem rentáveis e interessantes. Muita atenção à captação financeira. Na hora de pegar o dinheiro do lugar certo, a um custo bom. Lembre-se que para exportar a gente não usa dinheiro nacional, a gente usa dinheiro internacional, que é oferecido através do nosso sistema financeiro. Esse dinheiro é barato e está aí, e eu acredito que vai ficar disponível durante algum bom tempo. E vamos usar muito a nossa diplomacia empresarial. Como um membro do IBREI, eu estou falando aqui em nome do nosso presidente, do Maurício, e a ABECASA também, é lógico. A diplomacia empresarial os empresários sozinhos não resolvem nada. Tem que trabalhar em conjunto, e esse conjunto aqui ajuda a fazer pressão nos canais superiores para que a gente possa aí defender os nossos interesses. De uma maneira geral, era isso, Maurício, que eu queria te apresentar. Não quero estourar muito tempo. Eu acho que deu aí para a gente bater um papo e depois eu vou deixar só uma sequência de 8 slides. Foi exatamente isso que eu comentei com vocês aqui agora, depois fica para todo mundo ver. Eu acho que você não quis que eu te falasse assim, opa, mas olha... Não, eu já sabia que você ia falar, por isso que eu parei agora. Eu vi que você estava atento no horário, mas obrigada, espetacular, tá, suas colocações, te agradeço muito, acho que é isso que o mercado precisa, trazer algo com clareza certa, né, informações que realmente elas são preciosas e enriquecedoras até para a reflexão dos empresários. Eu acredito que muitos que estão ouvindo
nós aqui acompanhando esse webinar. Realmente, com cada um de vocês, dá para trazer uma reflexão muito forte, né? Então, eu falo, como eu falei para a Veridiana, para o Robertson e para o Gabriel, é gratidão de ter vocês aqui, trazer esse potencial para nós, né? Porque, assim, e eu concordo com você, tá? O Brasil, ele é muito rico e a gente tem que mostrar para o mundo que nós somos bons vendedores, não somente bons compradores. Nós temos as duas vertentes. E eu tenho certeza que nós juntos, todos nós, inclusive com o pessoal que está nos ouvindo, tem tudo para fazer a diferença, tá? Então, eu agradeço muito vocês. Reforço, Maurício, que eu acho que a gente realmente tem que fazer agora alguns eventos separadamente para cada um desses profissionais que estão conosco, lógico, de acordo com a disponibilidade de cada um de vocês, né? Porque eu sei que a gente vai ter tem muitos assuntos, vão ter perguntas, acho que todo o material vai ser disponibilizado, as pessoas vão refletir e aí vai vir perguntas muito fortes para todos nós. Então, em nome da Becasa, em nome dos associados da Becasa, meu agradecimento e gratidão ao IBREI e cada um de vocês profissionais nas suas empresas e também membros do IBREI, tá? E fico à disposição, me coloco totalmente o que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigada aos participantes também. E acho que agora a gente vai abrir para perguntas, Maurício, como que nós vamos seguir, porque a gente ultrapassou um pouquinho o horário, né? Não é por conta de um e do outro, gente, acho que é de uma forma geral, mas foi muito bom. Parabéns mesmo para cada um de vocês. Espetacular. Eu acho, Gisane, como nós passamos o tempo das perguntas, nós temos o nosso e-mail de contato, né, da Becasa. Eu acho que já tem algumas perguntas que foram encaminhadas pelo e-mail. Eu tenho pelo menos aqui umas 5 que já foram encaminhadas pelo e-mail. O que a gente pode fazer é o seguinte: nós podemos nos propor a responder essas daqui pelo e-mail. E como nós vamos fazer? A gente já tem uma prévia programação de pelo menos fazer um primeiro aí sobre a reforma trabalhista com a Veri. A gente já pode pensar numa data e depois fazer com os demais também. Fazer um webinar pocket, um pouquinho mais curto, mais focado em perguntas e respostas também dos empresários. A gente podia concentrar, então, para não passar muito do horário, e deixar essas perguntas para serem respondidas aí nesses webinários específicos. E assim a gente não estende muito a nossa programação aqui. Então, eu vou aproveitar para agradecer muito aí as colocações e as informações que foram trazidas pelos nossos palestrantes. Eu acho que foi muito rico para todo mundo. Eu acho que é importante num momento como esse, né, o trabalho de vocês, Gisane e Renato, enquanto associação, todo esse suporte que vocês têm prestado para as empresas. Eu tenho feito bastante elogios, e não de graça, para a Becasa, porque realmente, assim, são poucas associações que têm uma proatividade tão grande quanto a de vocês. A gente trabalha muito com associações, a gente ajuda bastante o trabalho das associações, e a gente vê o quanto que vocês são comprometidos em auxiliar realmente os empresários. Então, vocês estão de parabéns, contem sempre com o nosso suporte. E eu queria, em nome do nosso time, aí, agradecer muito então essa parceria com vocês. E, mais uma vez, agradecer muito aí a Veridiana, o Pastore, o Sérgio, o Robertson, que se dedicaram bastante para trazer essas informações aí para os empresários. E estamos juntos. Acho que certamente vão contribuir bastante, né, Gislaine? Não, com certeza. Eu vou até chamar eles de quarteto fantástico, viu? Porque, olha, profissionais aí realmente diferencial, como você tinha falado, Maurício, parabéns, viu? Realmente é uma satisfação ter vocês, tá? Por isso que eu falo, tá com vocês, eu acho que como os profissionais que estão nos ouvindo também, é muito importante, e principalmente pensando no nosso mercado, né? A Becasa, ela representa a Casa Decoração, como foi a apresentação do Renato, né? Nosso superintendente executivo, mas também trabalhamos em prol do mercado. Então, o que a gente puder também estar ajudando o mercado como um todo, estamos à disposição. E obrigada pelo feedback, pelo retorno, Maurício. Realmente a ideia nossa é intensificar o mercado internacional para o nosso mercado brasileiro, e que tem muita oportunidade. Eu sigo muito em linha que o Sérgio comentou. Acho que a gente tem, assim, eu falo que o Brasil, ele está adormecido para o mundo de exportação. E a importação ela já está bem consolidada, e a exportação agora a gente tem que intensificar. Eu acredito que alguns aí também estejam de acordo comigo. Obrigada. Perfeito. De qualquer forma, então, nós vamos passar para todos que participaram e que se inscreveram todo o material que foi apresentado.
mas o material do Sérgio acabou não conseguindo passar aqui, mas a gente manda para todo mundo. E eu estou vendo aqui que também tem um e-mail aqui nos comentários, a gente já manda também. E o evento foi gravado também, acho que para aqueles... Teve algumas pessoas que mandaram resposta que por algum motivo não receberam o link do webinar. A gente também vai conseguir disponibilizar essa gravação do evento. Então, aqueles que porventura não conseguiram assistir, conseguem assistir depois o evento gravado. Exatamente, então, Gislaine, Maurício. muito obrigado mais uma vez. Renato, não sei se o Renato está ainda conectado aqui, mas queria agradecer mais uma vez a Becasa pelo convite. Acho que ele teve que dar uma saidinha, porque a gente está aí com algumas ações, né? Esse momento está bem delicado, acho que para todos. Mas, assim, realmente a gente vai estar disponibilizando toda a apresentação também na Becasa TV, que é o nosso canal no YouTube, né? E todo o material no e-mail, como você disse, Maurício, mas também se tiver outros canais que a gente puder estar contribuindo com o mercado, estaremos aí à disposição. Tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, uma semana de muitas bênçãos aí. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Todos também. Muito obrigado. Até logo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Até a próxima. Até mais. Até. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Até logo.